Deixa eu chamar aqui o Leonardo Ribeiro, porque a população aqui de Rio Verde teve algumas novidades nos últimos meses em relação ao estacionamento do centro da cidade. Estacionamento rotativo. E todos esses comerciantes aqui, se reuniram querendo uma solução para ver se ajuda a melhorar ali o fluxo de pessoas, de clientes e atender melhor esse público que procura pelo comércio na região central. O Leonardo Ribeiro está com comerciantes também, com o presidente da AMT, o Elker Rubens, que gentilmente nos atendeu, está lá ao lado para conversar olho no olho com a população e acharmos uma solução para que seja bom para todo mundo, né, Leonardo? Boa tarde para você. Boa tarde novamente para você, Rômulo. Boa tarde especial para você que está aqui, chegou agora acompanhando o nosso jornal. Pois bem, vários comerciantes estão aqui no centro da cidade, próximo aqui da Avenida Presidente Vargas, manifestando contra a área verde. Essa área verde, para quem não sabe, é uma área onde a prefeitura cobra por um certo tempo para a população estacionar, para ter uma rotatividade aí dentro da cidade. Os comerciantes não gostaram dessa área verde, do jeito que está sendo, tendo progresso dela aqui na nossa cidade, e eles estão aí manifestando. Eu estou com um comerciante que está representando todos que estão aqui presentes, que é o Dirceu Zanck Júnior, que vai nos trazer mais detalhes. Depois nós vamos conversar com o presidente da MT, mas antes vamos escutar ele aqui. Dirceu, boa tarde. Boa tarde. Me fala mais como que funciona, como que surgiu essa manifestação, qual é a insatisfação de vocês? A insatisfação básica é sentir a dor tanto dos comerciantes quanto dos clientes que vêm aqui passar pelo centro da cidade. A gente tem que entender que o comerciante, ele precisa do cliente, e o cliente não é o problema que causa a falta de rotatividade. Quando lá em 2013 foi instituída a área verde, realmente era com foco de aumentar a rotatividade, e a gente entende esse problema que acontece quando o vizinho, quando o funcionário deixa estacionado o dia inteiro dentro da área comercial. Só que o ponto é, no atual sistema, em que a cobrança de multas, a cobrança de tempo, entre outras situações semelhantes, isso afasta o cliente do centro, fazendo com que muitos não compareçam. E quando você tem um sistema que gera burocracia, necessidade de taxas, necessidade de parquímetro, necessidade de baixar o aplicativo, as pessoas elas ficam com medo de vir no centro, acham essa dificuldade muito extrema. Então a gente já realizou audiências com o pessoal da MT, lá na CIRV, lá na prefeitura. O pessoal escutou, mas parece que não ouviu. Então a gente está propondo para a MT um sistema inteligente, que ao invés de utilizar o sistema atual, que pune todo mundo de forma indiscriminada, afastando o comerciante do centro, a gente está apresentando uma proposta em que seja somados vários horários de dia, para que aquela pessoa que vai no médico, que vem no salão de beleza, ela não sendo a culpada, ela possa voltar daqui 10, 15 dias sem a necessidade de tanta burocracia. E aí, apresentamos a proposta alguns dias atrás com o pessoal da MT lá. Foi prometido para a gente, para os comerciantes que estavam lá presentes, que iria ser feito uma análise técnica junto com o pessoal da Vago. E já se passou mais de 15 dias, a gente cobrando o pessoal da MT, a gente cobrando o pessoal da prefeitura, mandando mensagens para eles todo dia por WhatsApp, e simplesmente essa reunião nunca acontece. Então os comerciantes estão promovendo um abaixo-assinado, onde que a gente já conseguiu centenas de assinaturas, mostramos que a proposta é extremamente inteligente quando você verifica habitualidade e não tempo. O sistema consegue utilizar esses critérios, mudando pequenos parâmetros, só que o grande ponto que a gente pergunta sempre é: querem mudar? Estão dispostos a mudar? E o ponto é, se realmente não existe o caráter arrecadatório da área verde, como muitas vezes é alegado para a gente, por que não utilizar um novo sistema que favorece todo mundo? Comerciantes que são a favor podem utilizar desse sistema, comerciantes que não gostam vão ficar felizes também, porque somente esse ajuste de 5 minutos aumenta um tempo a mais ou a menos, prejudica para idosos, prejudica para quem vem de fora, prejudica turistas que estão visitando a cidade, prejudica quem vai às vezes no médico, no salão, tudo mais. Então a gente quer ser ouvido e infelizmente tanto a prefeitura como a MT muitas vezes está se fazendo de surda nessa questão. Lembrando que a fiscalização da área verde não está em toda a cidade, está em alguns locais, alguns centros. Você, como comerciante, acredita que o cliente deixa de ir no seu comércio para ir em outro local onde não está tendo a área verde para poder consumir e comprar o que quer?
Com certeza, e isso também é uma reclamação muito constante quando os vários comerciantes, e eu passei em mais de 80 lojas colhendo as assinaturas aqui desse abaixo-assinado. Ninguém, absolutamente ninguém fala que é a favor desse atual sistema que está. E quando a gente manda mensagens, WhatsApp, a gente responde, não, eu tô com medo de ir ali no centro da cidade. 5 pontos na carteira, 195 reais de multa, ninguém está afim de gastar um dinheiro a mais que não seria necessário se a medida fosse implementada de forma inteligente. Dirceu, muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço. Vamos escutar aqui agora o presidente da Agência Municipal de Trânsito de Rio Verde, o Elker Rubens. O Elker, me fala mais, ouvindo aqui os comerciantes, ouvindo mais o Dirceu sobre a manifestação que eles estão fazendo contra a área verde, o que você pode dizer sobre isso? Olha, realmente teve uma reunião com eles, junto com a Prefeitura, com a Câmara dos Lojistas, com a Câmara de Vereadores, e foi feito um pedido, se você olhar na cidade, foi repaginada, toda a cidade era 2 horas, passou para 3 horas, como falou que não atendeu toda a situação deles, era 5, passou para 10, hoje é 15 minutos, pediram para suspender a fiscalização, nós não fizemos fiscalização até o momento. Nós precisamos desses veículos para coletar dados, não foi feita nenhuma autuação, não foi feita nenhuma notificação sobre isso. Ele passou um modelo, seria fantástico. Porém, o Código de Trânsito, ele não estabelece isso. Como é que eu vou diferenciar esse veículo que ficou o dia inteiro, aquele ali ficou só 1 minuto, 10 minutos, o CTB é claro. Só para você ter uma ideia, se você andar 1 metro sem capacete ou 10 quilômetros sem capacete, a autuação é a mesma. Então, pelo sistema, parabéns, dá para fazer. Porém, quando você vai aplicar o CTB, como o próprio Procuradoria, o Ministério Público chegar em mim e falar assim, mas você está direcionando autuações? Se a lei fala que o estabelecimento são 3 horas, como é que vocês estão fazendo 3h10, 3h15, 3h20? Então, nós passamos para a empresa, para ela conseguir mudar, que existe a parte, a gente está tentando fazer através do WhatsApp para facilitar. Tive uma dificuldade muito grande na contratação de pessoas, a partir de amanhã esses pessoal já estão na rua, hoje estava fazendo o último treinamento. Enquanto estava fazendo isso, a população pode ter visto que a MT estava na rua fazendo o trabalho, os nossos agentes de trânsito estavam fazendo essa orientação, certo? Eu estou tentando fazer o máximo para entrar em acordo, por exemplo. Para você ter uma ideia, era 2 horas, passamos para 3, hoje é 15 minutos. Não, tem que ter mais. Estamos discutindo isso e tudo. Cadê a viatura? Quantas notificações foi feita? Nenhuma. Chegou o momento das pessoas falarem assim, por que essa multa é tão cara? Infelizmente não sou eu, é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O município não pode legislar sobre isso, sobre o valor da multa. Seria bom a multa de ser 50, 60, 70, mas não é questão nossa, já vem de cima do CTB. O projeto dele, top de linha, mas para o sistema da operacionalidade. Porém, você pôr no Código de Trânsito não tem viabilidade. Então, presidente, diante desse diálogo que está tendo, pode chegar aqui, Dirceu, entre o comerciante, os comerciantes, né, e vocês da Agência Municipal de Trânsito, pode haver uma mudança para beneficiar a todos? Nós estamos com diálogo. A única coisa que eu quero pedir é que nos ajude a própria. Eu pergunto para a empresa dele hoje, nós pediram colocasse empresas pontos de revenda. Tem 20 pontos de revendas. Essas empresas desses para estar ajudando nós a divulgar mais essa parte. Por quê? Nós queremos fazer só rotatividade. Nós não fizemos uma notificação desde que começou, certo? Por quê? Nós estamos ouvindo muitos. Eu fui lá na CIRV, a CIRV parabenizou a nossa gestão do nosso município daqui a anterior, porque a outra veio e fez de goela abaixo. Nós estamos ouvindo. Como nós não estamos ouvindo? Acabou a entrevista lá, no outro dia o carro estava andando aqui, o rapaz aqui fez um vídeo, aí os carros estão andando, tá não sei o quê. Cara, nós estamos aqui querendo resolver o problema da cidade, o problema da rotatividade. Eu sei que o difícil é o começo, mas nós não estamos fazendo não fizemos uma notificação que seja, estamos com nossos agentes na rua, amanhã vai ter esse pessoal aí, mas eu preciso que o pessoal encare esse procedimento de frente, uma coisa que possa resolver lá na frente a questão da mobilidade. Praticamente, então, presidente, está em fase de teste para poder adequar para todo mundo ficar feliz. Você acredita que Rio Verde, o número de carros que tem aqui em Rio Verde, há necessidade sim de ter área verde? A população vai entender e acostumar com essa nova regra? Olha,
Hoje nós temos um volume mais de 200 mil veículos, no nosso, fora os veículos, veículos que não são daqui, certo? A área verde existe desde 2013, não foi criada agora, certo? Então a única coisa que está difícil, que às vezes assombrou a população, e eu entendo isso aí, às vezes é o carro de fiscalização, mas não tem como fazer a área verde sem um carro de fiscalização daquele modelo. Por que disso? Que a empresa que estava antes, que estava gerindo, a hora que eu falei, vamos fazer o contrato de renovar, isso nós não quer ficar em Rio Verde sem o carro de fiscalização, vocês não têm a gente que dá conta de suportar isso tudo. Certo? Muito obrigado, presidente, pela disponibilidade. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para você, Dirceu. Pelo que nós percebemos aqui, Rômulo, você que está em casa, o diálogo está aberto, a Agência Municipal de Trânsito está presente aqui, o presidente veio até aqui para poder escutar, para poder melhorar essa fiscalização da área verde. Diante da situação que está a área verde hoje, resumindo, o que poderia ser feito para poder melhorar? Aumentar a hora, aumentar os minutos? O que você acha melhor? O sistema atual, ele verifica a placa, ele verifica onde o veículo está estacionado e ele verifica o tempo. Então, com esse mesmo sistema que a MT já tem, a única coisa que é necessário é mudar parâmetros internos dentro do sistema, que é extremamente fácil. Então, ao invés de se analisar, por exemplo, 3 horas, poderia, de acordo com a nossa proposta, analisar ao longo de 7 dias, 10 a 12 horas. Então, aquele cliente que vem no centro da cidade comprar, vem no salão de beleza, no médico, no hospital, ele vai voltar daqui 10, 15 dias. Ele não é o problema para ser responsabilizado por esse pedágio urbano disfarçado. Então, a partir do momento que muda esse critério simples, ele não afeta o CTB. A única coisa que está sendo mudada é a plataforma de como vai ser fiscalizado dentro do sistema. Você consegue identificar aqueles que realmente utilizam a área central como estacionamento particular, que é o que os comerciantes entendem, realmente muitos não querem isso, mas ao mesmo tempo você evita que tenha gasto com parquímetro, com taxa, com aplicativo, dor de cabeça, sistema que não entra, e-mail, senha. Então, para o cliente, a burocracia tem que ser zero. E Rio Verde está indo na contramão desse sistema ao ponto que quer criar mais burocracias para fazer com que a gente possa consumir dentro do centro da cidade. Esse sistema é simples e pode ser implementado. O que está faltando é boa vontade. Certo. Dirceu, Rômulo, você tem uma pergunta? Eu quero ver com o presidente Welker, primeiro ponto, né, em relação ao comércio. De que forma que o comércio pode participar dessas vendas, como vai funcionar para eles participarem, para vender ali o bilhete do estacionamento. E também a outra questão é se existe aí a possibilidade de ter algum outro tipo de flexibilidade além das existentes. Quais são essas possibilidades, hein, presidente? Olha, em primeira parte, você falou a questão a própria empresa, a Vago, ela está procurando todas as empresas. Por isso que eu já te falei que hoje nós já temos mais de 20 lojas que já tem ponto de venda, que foi a Vago que correu atrás sobre essa situação toda. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, eu posso pegar esse projeto, já adiantei, eu entendo um pouco do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, do jeito que está, se tiver alguma coisa de melhorar ou fazer alguma coisa, a gente pode estar aceitando e ver o que pode. Porém, não tem, já procurei o jurídico nosso, um pouco da minha situação, esse modelo que é aí, na verdade, amanhã ou depois apanhou em dificuldade com o Ministério Público. É isso, Rômulo. Tomara que dê tudo certo. Nós esperamos aqui que esse diálogo entre vocês chegue aí um senso comum e que traga aí, né, positividade para o trânsito nosso daqui da nossa cidade. Rômulo, eu volto com você. Leonardo, a nossa ideia é exatamente essa, né? Mostrar o que a gente faz aqui, que é o jornalismo ouvindo os dois lados. Entendo, compreendo aí os comerciantes, né? Tem um lado deles de quererem ter uma facilidade para os seus clientes, para terem uma facilidade na hora de estacionar. Acho que tem que ser mais fácil o acesso, sim, à questão de comprar ali o estacionamento. Acredito que seja um melhor caminho. Em relação a notificações, o Elker falou sobre o CTB. Acho que o CTB talvez tenha algumas questões que possa ser feito. Por exemplo, ao invés de imediato já aplicar a multa, que é muito alta, talvez fazer uma notificação para esse motorista primeiro, né? Posteriormente, sim, caso seja reincidente, aplicar uma multa. E a outra questão é poder disponibilizar aí um telefone para que esses comerciantes entrem em contato e sejam revendedores, porque às vezes a Vago não vai conseguir ir em todos os comércios. Por exemplo, os comerciantes que nos chamaram aí, nenhum foi visitado ainda pela empresa e estão na área central da cidade. Então, precisa facilitar um pouco esse acesso. E que possa ser bom aí, a gente entende a questão do estacionamento rotativo, mas não pode prejudicar também os comerciantes, que seja um diálogo. Até diria, o Welker,
que o melhor aí nesse momento seria aproveitar que os comerciantes já estão aí, né? Marcar aí um momento mais tranquilo numa mesa para dar ideias dentro do que permite o CTB e que seja bom para que mantenha o estacionamento rotativo, mas sem prejudicar também ao nosso comércio, que é essa a nossa intenção aqui. Tranquilo, mais uma vez, volto a te falar, a MT não foi feita nenhuma notificação, estamos fazendo esse trabalho educativo, todas as alterações é porque nós ouvimos eles, estamos chegando no denominador comum, só que é o seguinte, a gente tem que ouvir o que dá para ser feito, tem algumas condições que não tem como, que é devido à questão do CTB. É o que são poucos. Isso, Rômulo, com você. Obrigado, Leonardo Ribeiro, obrigado aos comerciantes aí, obrigado, Elker, né? São poucos também que têm a coragem de ir para o meio do povo realmente para discutir, para debater, isso aí já é um ato de coragem. E aos comerciantes aí que possam também passar as ideias e o que for possível no CTB, que tenho certeza que a MT vai fazer para continuar aí o bom comércio aqui no centro da cidade, né? E a gente vai estar aqui para apoiar e incentivar que esse comércio seja forte. Aliás, o comércio de Rio Verde é uma referência hoje no interior do estado. E ele tem que continuar forte, tem que continuar firme, como é aí, mostrando aí que a cidade, além do agro, tem muitas outras riquezas, né? Obrigado, Leonardo, obrigado ao presidente da MT, aos comerciantes também que pediram aí a nossa presença. Vamos esperar que agora tenha ali um comum acordo, uma facilitação também de alguns pontos para que dê certo o estacionamento rotativo, que ele faça a função dele, que é manter ali as vagas, a rotatividade, comprou, já vai. Eu, por exemplo, estou aqui no centro da cidade. Eu não estou ocupando a vaga aqui o dia todo. Eu pago estacionamento particular, para mim é mais barato, estacionamento particular para deixar o meu carro. Estou no centro, estou aqui no calçadão. Então tem um estacionamento particular, a gente paga a mensalidade para ficar lá. A pessoa que está comprando, ela tem que ter aquele espaço para poder ter ali as suas compras. E a gente entende isso do comerciante e é isso que o comerciante quer. O comerciante quer também facilidade, não quer que seja tão complicado. Às vezes vem uma pessoa de idade que não tem acesso a aplicativo, a situações tecnológicas, como uma maquininha lá que passa no cartão, e o comerciante vai ver o cliente indo embora por conta disso. Tendo ali os pontos de venda já vai facilitar, já é um ganho e outras questões que podem ser implementadas aí no estacionamento rotativo. Vamos seguir acompanhando isso para que seja bom também para o comerciante, que é o maior interessado em tudo isso.